O tema dessa mensagem é por detrás da riqueza. E o que eu quero hoje partilhar com vocês é exatamente isso. Existe algo que acontece antes de Deus abrir os celeiros da vida para enriquecer a nossa vida em todos os aspectos. E nós aprendemos esses segredos com Salomão. Salomão entendeu o que estava por detrás da riqueza. E ele entendeu que antes mesmo da riqueza chegar, que no fundo é uma consequência, ele precisava antes adquirir o que estava por detrás. E nós hoje queremos adquirir já o que está em frente, antes mesmo de adquirirmos o que está detrás. O que está em frente é uma consequência quando nós nos capacitamos com as coisas que estão detrás. Quando Deus dá sabedoria a Salomão, que ele não está lhe dando só para ele saber dar conselho. Sabedoria implica também a capacidade de gerir toda aquela riqueza que Deus podia lhe dar. E é isso, no fundo, que está por detrás da riqueza. Porque Deus não vai te dar muito sem que você tenha a capacidade de gerir esse muito que Ele vai te dar. Às vezes nós lutamos para ter tanta coisa, mas não temos capacidade para gerir aquela coisa toda. E quando insistimos em ter, sabe o que acontece? Crise. Quem é fiel no pouco será fiel. A fidelidade é o que está sendo colocado em causa. Nem o pouco, nem o muito. É a fidelidade. Nós às vezes olhamos esse texto e pensamos que Jesus está falando do pouco e do muito. Jesus não está falando nem do pouco, nem do muito. Jesus está falando da fidelidade. O que é fiel no pouco é fiel no muito. A palavra que se repete nessa frase não é muito nem pouco, é a palavra fiel. O que é fiel aqui vai ser fiel aqui. Então, o que está sendo avaliado é a fidelidade. Então, às vezes, nem sequer aprendemos a ser fiel, mas já queremos o muito. É importante treinarmos fidelidade. Amém? Então, a riqueza de Salomão não estava só no fato de que Deus lhe abençoou. Deus lhe abençoou com um dom excepcional, com uma capacidade única que todos nós podemos ter, que é a capacidade de gestão. Salomão sabia gerir. Então, se nós queremos lidar da melhor forma possível com as questões financeiras, nós precisamos ir atrás desse entendimento todo. Tu não vais me dizer que Salomão só era rico porque Deus lhe abençoou. Isso é mentira. Nós estamos a ler aqui na Bíblia que Salomão era rico porque ele sabia fazer gestão das riquezas. Ele sabia multiplicar as riquezas. Ele sabia gerir. E ele sabia prover. E é aqui onde eu entro para fazer uma aplicação muito prática. Sabe o que é que está por detrás da riqueza? Estuda a história de qualquer homem rico nessa terra. Nenhum deles é burro. Rico não é burro. Por mais tolo que pareça, ele não é burro. Sabe por quê? Porque quem quer ter riquezas precisa ter sabedoria para gerir. Você pode repetir essa palavra? Sabedoria? Sabedoria para gerir. para gerir. Amém, irmãos? Então, o que está por detrás da riqueza é esse elemento muito essencial. Sabedoria para gerir. Se tu não tens sabedoria para gerir, se tu não tens uma capacidade única para fazer a administração do pouco que tu tens, do pouco que Deus te disponibiliza, como é que tu vais ter a capacidade de ter mais? Ou de pedir mais? Ou de gerir mais? E dentro desse contexto da sabedoria para gerir, 3 aspectos são importantes. Como é que nós vamos desdobrar essa sabedoria para gerir? Porque, falar assim de forma aberta, sabedoria para gerir, parece muito vago, né? Mas ponto 1, a sabedoria para gerir nos dá a capacidade de provisão. Prover. O que é que significa ter sabedoria para gerir? Primeiro, é a capacidade de prover. Tu vês Salomão, que antes mesmo de olhar para si, ele garantiu que o povo estivesse em paz. Não faltava nada em Israel. E foi esse o ênfase que o versículo 1 aí de 2 Crônicas você olha. Um rei que garantiu que o povo estava feliz, bebia, comia e se alegrava. Então Salomão, dentro da sabedoria para gerir, ele sabia prover. E às vezes sabe o que acontece conosco, irmãos? Nós queremos riquezas, mas não temos sabedoria para gerir essas riquezas. Nós queremos bufunfa, dinheiro, finanças, mas não temos capacidade para gerir essas finanças. Então deixa eu dar aqui uma direção bem prática. Se você quer que Deus comece a abrir os celeiros, fora a questão da honra, que é um outro aspecto, para um outro dia, para uma outra imersão, se possível, onde vamos falar sobre ofertas, dízimos, primícias, essas coisas. Fora essa questão aqui espiritual, existe uma questão social, econômica, mental, uma capacidade natural, que você tem de ir atrás, você tem que orar, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que ganhar habilidade. Mas você precisa adicionar isso, um aspecto do reino. Porque o mundo ensina que gerir consiste em fazer o quê? Ganhar mais e gastar
menos. Quanto mais eu ganho, menos gasto, mais enriqueço. Funciona, não? Mas essa é a fórmula do mundo. E na quarta-feira passada eu deixei bem claro que nós não abraçamos os conceitos do mundo. Nós abraçamos os conceitos do reino. Então no reino, gestão não é gastar mais, ganhar mais, gastar menos. No reino, gestão é provisão. Pode anotar. No reino, gestão é provisão, sustento e multiplicação. E você vai encontrar essas três características em Salomão. A capacidade de gestão de Salomão lhe dava esses três pilares básicos. Salomão, ao gerir, sabia prover o povo. Então, antes mesmo, na gestão do reino, antes mesmo de pensar em mim, eu tenho de pensar no outro. O mundo ensina o oposto. Pensa primeiro em ti, depois pensa no outro. Mas no reino a coisa funciona totalmente ao contrário. Eu primeiro penso no outro. Depois é que eu penso em mim. Então, gerir no reino é primeiro ter capacidade de prover. Por isso é que o dízimo é a primeira 10ª parte, não é a segunda nem a terceira. Antes de pensar em ti, pensa no Senhor, né? Porque você sabe que aquela parte que você vai tirar para o Senhor vai servir para a provisão dos outros, não vai? Mas também pensa na pessoa que não vai usufruir daquilo que tu vais colocar na igreja. Então tu separas o dinheiro da esmola. Então já tira a parte da provisão. Agora deixa fazer o quê? Tratar do meu sustento. Sempre que você receber algo, pensa nisso. Antes mesmo de pensar em ti, pensa no outro. Pensa no Senhor. Pensa no próximo. Há tempos eu estava ouvindo um texto, um podcast. E a pessoa disse assim: nós às vezes nos esquecemos que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o semelhante a este é amor ao teu próximo como a ti mesmo. Nós às vezes dormimos e acordamos e nos esquecemos que o mandamento principal é amar Deus e o próximo. Quantas vezes você já viveu esquecendo disso? Parece que isso é tão irrelevante para nós. Mas a coisa que Deus mais quer que nós façamos, entenda isso, o maior mandamento, a coisa que Deus mais quer que façamos, a coisa que Deus quer que pratiquemos todo santo dia é amor a Ele e amor ao próximo. É isso que Deus quer. O nosso estilo de vida, a nossa forma de ver e proceder precisa estar sempre nesse aspecto. Amar Deus e amar o próximo. Mas nós às vezes nos esquecemos dessas verdades. Esquecemos que amamos Deus, esquecemos que amamos o próximo. E amar a Deus e amar o próximo tem outros desdobramentos. E não adianta estamos a entrar nesses assuntos agora. O que é que está por detrás da riqueza? Sabedoria. Para fazer uma boa gestão. E o que é que isso implica? Provisão, sustento e multiplicação. Amém? Você recebe essa palavra? Deus seja louvado. Vamos orar.